Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios com a certificação 9001. Temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniores. Nós temos alcançado resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos não só nas mudanças de processos, mas principalmente nos aspectos culturais de toda a organização. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Então eu convido a todos, nós temos o QR Code agora em nossa tela, no nosso vídeo, mira o celular, a câmera do celular no QR Code e junte-se a nós doando e aumentando a ação dessa causa. Nós iniciaremos agora a Live Café LGPD, o que deve mudar na sua empresa, e nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês possam fazer comentários, sugestões e compartilhar a experiência de seus negócios conosco. Os nossos convidados para a live de hoje são doutora Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão. Seja bem-vinda, doutora Alessandra. Doutora Alessandra é graduada e pós-graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, é sócia fundadora da Nascimento e Mourão Sociedade de Advogados, presidente do Comitê de Ética Profissional do IBA, International Bar Association, professora e coordenadora do curso de Técnicas de Negociação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, doutora Alessandra. Nós temos também o doutor Alex Silva dos Santos. Bom dia, doutor Alex, seja bem-vindo. Doutor Alex é graduado em Direito pela FMU, é especialista em Direito Empresarial pelo Mackenzie e em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. É membro do Conselho Internacional de Arbitragem Comercial e do Fórum de Jovens Árbitros, e além da Câmara de Comércio Internacional. É também membro do International Association of Privacy Professionals, o IAPP. Muito bem-vindo, doutor Alex, uma honra compartilhar mais essa live com vocês. O contexto, do tema que nós trazemos hoje traz que a transformação digital ela já é uma realidade nas empresas, de todos os portes e de todos os segmentos. As estratégias de marketing digital e a utilização de canais de venda online detêm hoje os maiores volumes de investimento para captação e prospecção de clientes. Então, essa movimentação e esse investimento nesse universo, ele acaba gerando uma avalanche de comunicações pelo celular, pelo e-mail, a própria inteligência artificial, seja por texto, por áudio, atuando no atendimento a clientes. Então, são milhões de informações sobre pessoas,
sobre comportamentos de compras que são utilizadas de uma forma descontrolada, né? Então, nesse contexto, eu peço para a doutora Alessandra, por favor, abra seu microfone, que abra essa discussão a respeito do tema da nossa live de hoje, que é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Grace. Bem-vindos todos que se juntam a nós. Olá, Alex, tudo bem? Nós agradecemos muitíssimo esse novo convite do FBDE, principalmente por uma ação que é feita em prol do GRAAC. Quem conhece o GRAAC, instituição que dá assistência e apoio a crianças e jovens com câncer, sabe bem quão importante, relevante e belíssimo é o trabalho que eles fazem. Então, reiterando o que já disse a Grace, eu convido todos a se juntarem a nós, mirarem a câmera, aí o QR Code e fazerem as suas doações para quem merece, né? Nós temos quem merece e quem não merece. O GRAAC com certeza está no grupo das instituições que merecem o nosso apoio. Então, estamos muito felizes de estar aqui colaborando com esse evento. Um evento que diz respeito a um assunto absolutamente quente, né? Tecnologia é um assunto que sempre fez parte da vida do Homo sapiens, né? Tecnologia é desde a invenção da roda, da máquina a vapor, os computadores de Big Data, e essa tecnologia que foi aparecendo durante o tempo, ela criou novas demandas, alguns abusos e a necessidade de regulamentar o uso, né? Isso veio ao longo do tempo, sempre ocorreu assim. Toda vez que a tecnologia avançou, houve momentos de precisar se regulamentar essa tecnologia. E lá no escritório a gente vê praticamente diariamente clientes batendo a porta, perguntando sobre esse tema, curioso sobre esse tema, assustado com esse tema, né? E nós sabemos que grandes empresas já vêm se preparando, né? Principalmente empresas globalizadas, mas há um enorme contingente de empresas de porte médio, de porte pequenas, que querem entender o que é essa sopa de letrinhas, LGPD, o que é isso, de onde veio isso e para que serve isso? Tenho que ficar contente, tenho que me preocupar, o que eu preciso fazer? E eu trouxe aqui o meu sócio Alex Santos, que dentro do escritório coordena essa área de privacidade, para trocar algumas ideias conosco, e eu vou me permitir fazer o papel de alguns clientes, né? Fazer algumas perguntas aqui para o Alex, tais quais aquelas que a gente vive recebendo no dia a dia. Então, Alex, para começar o nosso bate-papo, vamos lá. O que é essa história de proteção de dados e essa lei geral? De onde ela nasceu e, afinal, que preocupações eu preciso ter com isso? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Grace. Bom dia a todos os presentes. É uma honra, estou muito feliz com esse convite do FBDE. Será um prazer passar esse comecinho de manhã com vocês, conversando um pouco sobre esse tema, que é um tema tão interessante e que eu adoro lidar com ele no dia a dia. Sempre que a gente pensa em dados pessoais, é importante a gente pensar que dados pessoais são informações, né? E a gente sabe que informação tem valor econômico, informação tem valor político, informação é poder. E por ser poder, a informação pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Muito embora a questão da privacidade seja um tema discutido há muitos séculos atrás, enfim, a questão da privacidade e especificamente dos dados pessoais só veio realmente à tona após a Segunda Guerra Mundial. Todos nós sabemos a questão da Alemanha nazista, ela, por meio da captação de informações, conseguiu agregar pessoas vinculadas a um grupo de etnia específico, orientação sexual, religião. Essas pessoas sofreram, infelizmente, abusos, e é um momento terrível da nossa humanidade, e a partir daí percebeu-se que era necessário aplicar limites à intervenção do Estado, ou seja, até que ponto o Estado tem o direito de coletar informações, processar informações sobre indivíduos e usar essas informações de forma abusiva, de forma que possa causar danos. E a partir de então passou-se então a ter uma discussão sobre essa necessidade de regulação dos dados pessoais.
Com o passar das décadas, tivemos, então, avanços tecnológicos significativos. Na década de 70, tivemos, então, um amplo comércio de computadores pelo mundo afora. Com os computadores, passamos, então, a ter uma capacidade de processamento de dados muito superior do que era permitido anteriormente. Veio, então, a internet e a coisa virou o que nós vemos hoje, que é uma abundância de informações, né, pela internet. Hoje em dia, temos uma ampla globalização. E isso trouxe impactos, inclusive, nos negócios, né? Então, a princípio, tinha-se uma preocupação em limitar a influência do Estado com relação às informações, mas passou-se também a pensar em limitações da iniciativa privada com relação a essas informações. Fazendo um paralelo aqui com o marketing, por exemplo, que é uma área muito importante em todo o negócio e certamente é uma área bem afetada com essa nova regulação, nós sabemos que o marketing tradicional, basicamente, você criava um serviço, um produto, e ofertava ele via campanhas publicitárias na rádio, na televisão. Você até tinha um público-alvo definido na sua campanha, contudo, você não tinha um efetivo controle da efetividade daquela campanha. Simplesmente era feita a campanha, era veiculada, e você sabia que no final do dia, muito dinheiro era gasto, mas não necessariamente você conseguiria aferir o quanto você conseguiu atingir em termos de público. E hoje em dia, esse cenário mudou completamente, né? Pensando agora em marketing digital, com essa abundância de informações disponíveis no mercado, você consegue, por exemplo, via rede social, definir exatamente o público-alvo, as pessoas que você quer atingir com aquela campanha, a um custo infinitamente menor e muito mais efetivo. E sabendo que você hoje tem esse poder de informação muito mais disponível, sabemos também que, novamente, a informação pode ser usada de forma abusiva para o mal. Temos diversos incidentes, né, recentes, por exemplo, manipulação em eleições eleitorais, em que foi feito toda uma manipulação do eleitorado com base em comportamentos, em interesses que foram capturados em redes sociais, e isso houve uma indução em eleições. Enfim, posso aqui citar diversos exemplos. O fato é que realmente chegou no momento em que a tecnologia é tanta que realmente precisa ter uma limitação. E a Europa, sempre pioneira em tentar regular a questão vinculada aos direitos humanos, estabeleceu um benchmark muito importante a partir de 2016, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o GDPR, pensando aqui em sopas de letrinhas. E a partir dali, mudou-se totalmente o contexto da forma como nós lidamos com as informações de pessoas. A partir desse benchmark, criou-se uma restrição de uso. Ou seja, o que era totalmente liberado antigamente, agora passa a ser restrito a algumas hipóteses legais. Somente em determinadas situações é que você pode, de fato, lidar e manipular informações de pessoas. E essa nova dinâmica, ela é mundial, a partir do momento em que, muito embora é uma lei europeia, ela tem poderes e efeitos extraterritoriais. O que quer dizer que uma empresa no Brasil que eventualmente tem algum contato com alguma informação de um cidadão europeu, por exemplo, ela pode estar sujeita a sanções da norma europeia. E tendo esse efeito extraterritorial, as demais nações do mundo passaram, então, a olhar com mais carinho com relação a essa questão da proteção de dados. Diversos países passaram, então, a estudar o assunto, e tiveram iniciativas legislativas, e aqui no Brasil, então, nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito parecida com a GDPR, ela é realmente bem inspirada na norma europeia, tem lá suas diferenças, mas o principal é que esse caráter restritivo, protetivo, do titular dos dados, que são as pessoas físicas, ele foi importado para cá. Estamos agora hoje nessa situação de iminência de vigência da lei, né? Ela vai entrar em vigência nos próximos dias, não sabemos exatamente o dia ainda, depende de sanção do presidente com relação ao projeto de lei, e estamos agora nesse momento em que todo mundo está preocupado em como agir, né, dessa novidade. Muita coisa tem que ser feita para que as empresas tenham uma efetiva adequação com relação à lei. Exatamente, né, doutor Alex? Ou seja, a empresa ela não sabe até que ponto essa vigência, né, dessa lei vai afetar os negócios dela. Como o senhor acabou de ressaltar, nós estamos falando em dados de pessoas físicas, né? Então, para nós entendermos no mundo corporativo, isso só se aplica a empresas B2C, ou seja, só as empresas que têm contato direto com o consumidor final, ou também se aplica às empresas B2B que têm um relacionamento com outras empresas? Até que ponto isso afeta cada negócio?
Bom, essa distinção é muito importante, né? Quando a gente fala de dados pessoais, realmente estamos falando de informações vinculadas a pessoas físicas, né? Pessoas naturais, no texto da lei. Isso quer dizer que informações de empresas em geral, inclusive segredos industriais, patentes, etc., não são regulados por essa lei, tá? Então, nesse sentido, fiquem tranquilos. Contudo, há um conceito equivocado de que somente quem trabalha com B2C é que está exposto e que é B2B não tem problema nenhum, e não é verdade, né? A gente não pode negar que realmente quem trabalha com B2C tem um nível de exposição muito maior, pois, evidentemente, você tem uma base de informações muito ampla, na medida que você lida com pessoas físicas, então, empresas de telefonia, instituições financeiras, realmente tem uma exposição muito maior, e-commerce também, mas o B2B também está exposto. Ele está exposto porque, muito embora ele lide com empresas, tanto como clientes como fornecedores, nós sabemos que atrás de todo CNPJ existe um CPF, né? O seu contato naquele cliente, ele tem um nome, ele tem um telefone, ele tem um endereço, ele tem um e-mail, e você lida com isso diariamente. Então, a partir do momento que você tem uma interação humana, você está lidando necessariamente com dados pessoais. Claro que no futuro, dependendo de tiver um robozinho ali, se tiver uma interação com o bot, pode ser que a gente tenha uma mitigação de riscos, mas pelo menos hoje é muito comum você ter essa interação entre pessoas, ainda que seja via B2B. Ô, Alex, você está falando toda hora de dados e a lei se chama Lei Geral de Proteção de Dados, mas pode nos ajudar a entender que dados são esses? Que são considerados dados pessoais? É minha foto? É o meu nome? É minha preferência de time? O que essa lei está protegendo? Porque toda lei protege alguma coisa, né? Eu queria entender melhor quais são esses dados que nós chamamos aí de dados pessoais e que estão dentro do escopo da lei. Perfeito, Alessandra. O conceito de dado pessoal, ele é bem amplo. A lei, de forma proposital, ela deixou claro que dado pessoal é considerado toda informação que identifique uma pessoa ou que a torne identificável. Então, o que isso quer dizer? Além das informações clássicas de identificação que a gente conhece, como o nome, a cédula de identidade, CPF, etc., qualquer informação que eu possa utilizar para te identificar, ela é considerada, nos termos da lei, como dado pessoal. Então, por exemplo, digamos, vou dar um exemplo de um estádio de futebol. Imagina que a gente está pensando aqui no estádio de futebol lotado com 40 mil pessoas. E digamos que eu queira identificar um indivíduo lá dentro. Uma forma de eu fazer essa identificação é fazer uso de várias informações, de vários filtros, de modo que eu vou individualizando grupos de pessoas até chegar nesse indivíduo. Por exemplo, 40 mil pessoas dentro do estádio, eu posso filtrar somente as pessoas do gênero masculino. Não necessariamente pessoas do gênero feminino e as pessoas não binômios vão ser excluídos, e digamos que eu teria ali 20 mil pessoas das 40 mil iniciais. Dessas 20 mil, as pessoas que torcem para o time A, já cai pela metade, 10 mil. Pessoas que usam iPhone, dos 10 mil cai para 2 mil. E você vai aplicando várias informações, vai agregando até você chegar num único indivíduo. Então, a verdade é que qualquer informação que te permita ser identificado num contexto, ela é considerada dado pessoal. E aí, o rol é gigantesco. Pode ser o seu número de celular, pode ser a placa do seu veículo, a sua posição de geolocalização. Quando você vai andando, o GPS vai puxando informações, isso também é um dado pessoal. Hábitos de consumo, itens que você compra na internet, interesses, likes que você dá numa rede social, tudo isso é considerado um dado pessoal. Ou seja, doutor Alex, todo o trabalho que hoje o marketing digital traz de remarketing, por exemplo, né, através de cookies, e um outro exemplo que a gente viu num projeto dentro de um planejamento de marketing de um cliente, que ele era do setor imobiliário e ele acabou fazendo uma parceria com o Waze, né, para chamar a atenção através dos seus pop-ups, das notificações, para atrair as pessoas que estavam a 500 metros lá do plantão de vendas, para atrair um público para essa visitação. Ou seja, como que vai ficar essa utilização de ações via marketing digital que estavam se utilizando dessas informações pessoais através do aplicativo, do telefone ou do e-commerce? Perfeito, Grace. Essas campanhas, elas ainda serão possíveis, né? Não vai mudar tanta dinâmica do marketing digital, mas cuidados vão ter que ser tomados inicialmente. Então, por exemplo, pensando nesse exemplo do Waze,
quem trabalha com marketing digital agora, ele precisa entender qual que é a fonte desses dados pessoais. Então, se o parceiro é o Waze, e é o Waze que vai fornecer esses dados pessoais dos usuários, é muito importante checar se o Waze, dentro da sua política de privacidade, em termos de uso, ele deixa muito claro para os usuários de que, à medida que eles utilizam aquela plataforma, o Waze está capturando alguns dados, ele precisa indicar que dados estão sendo capturados e deixar muito claro que esses dados serão transferidos para terceiros, parceiros, e poderão ser utilizados, por exemplo, numa campanha como essa. Tendo esse cuidado, você consegue, sim, dar continuidade nas campanhas de marketing digital, mas de uma forma que seja dentro em compliance com a lei. Perfeito. Alex, até pegando o gancho no que a Grace falou, eu acho que talvez, com a entrada em vigor da lei, vai ficar também mais transparente esse relacionamento entre nós e o aplicativo, né? Porque eu tenho um monte de aplicativo no meu celular. Esses aplicativos, a maioria deles é de graça. E não existe almoço de graça, ou seja, alguma coisa já existia em contrapartida que não estava clara para mim, né? De que eles eu pagava com os meus dados, eu pagava com a minha vida, né? Porque eles pegam esses dados todos e eventualmente utilizavam de uma forma que eu não tinha controle sobre, né? Me parece que essa transparência vem com o novo regramento e também a possibilidade de eu controlar esse uso. Porque, assim, se eu quiser usar um Waze, um aplicativo qualquer, a gente deu o exemplo aí do Waze, eu preciso concordar com uma série de coisas. E eu queria que você me dissesse, como é que você vê isso? Você vê uma melhora nessa relação de transparência, de convivência, mesmo de consumidor para com o fornecedor? Como é que você vê isso? A lei, ela traz essa exigência de transparência e clareza, né, com relação a essa troca de serviço versus dados, né? E a partir do momento em que ela impõe essa transparência, eu com certeza entendo que isso vai trazer uma melhor clareza, até na forma como nós lidamos com essas aplicações, né? Uma coisa que é importante a gente pensar é a seguinte: quando você acessa uma rede social e você não está pagando por isso, é evidente que, de alguma forma, aquela empresa vai ter que ser rentabilizada, né? Então, grandes redes sociais, por exemplo, elas fazem exatamente isso. Você entra, você interage, você se diverte lá dentro, é uma fonte de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, você está fornecendo informações, você está se comportando dentro daquela rede, fornecendo informações que serão utilizadas, por exemplo, numa campanha de marketing, né? Hoje, o Facebook, por exemplo, é uma ferramenta excelente para quem faz marketing digital, porque ela consegue te dar uma base muito enriquecida de informações sobre o grupo de pessoas, sobre hábitos de consumo, interesses, etc. O ponto é que, até antes dessa lei, nós simplesmente aceitávamos os termos de uso, privacidade, nunca ninguém lê. Sinceramente, acho que ninguém as pessoas vão continuar não lendo, porque são textos gigantescos, né? Mas, pelo menos, agora, as empresas vão se esforçar mais em tentar forçar essa transparência, em demonstrar que estão se esforçando para que nós, usuários, saibamos o que está sendo feito, né? Então, possivelmente, políticas de privacidade vão ter textos mais simplificados, algumas estão utilizando gráficos para estimular as pessoas a terem esse interesse em entender o que é feito com seus dados. Google, por exemplo, usa vídeos explicativos sobre o que eles fazem com as informações. Então, sim, a tendência é essa. Ao passo que a lei exige a transparência, as empresas precisam demonstrar que estão oferecendo essa transparência e nós, consumidores, usuários, vamos ficar mais atentos ao que, de fato, está sendo feito com as nossas informações. Doutor Alex, nesse sentido, a gente percebe que algumas empresas acabam ficando, né, ou acabavam, talvez essa é uma cultura que seja impactada, ficando com esses dados por um tempo indeterminado, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa situação de até que ponto essa empresa ela tem que explicar ou dar um tempo de utilização desses dados. E nós, na área de marketing, em vários projetos, tínhamos como cultura utilizar empresas que tinham bancos de dados, né? No passado era mala direta, hoje são mailing de e-mails, leads que são gerados por meios digitais. Ou seja, como que ficam essas empresas que se baseiam na captação dessas informações para gerar negócios para outras empresas? Bom, Grace, o jogo mudou, né? Antigamente,
tinha uma ampla liberdade, as empresas, era muito comum, inclusive, esse comércio de listas, né, de leads, etc. Elas simplesmente captavam, tanto pela internet como presencialmente, enfim, criavam essa base e comercializavam. Hoje, esse comércio, eu não diria para você que ele vai deixar de existir, mas com certeza ele vai ser modificado, porque o que acontece agora é que você precisa justificar o porquê daquela captura de dados, o porquê que você criou aquela base de dados, e o porquê que você mantém específicos dados pessoais dentro daquela lista, né? Então, a ideia da lei é basicamente permitir esse acesso à informação, essa prestação de contas. Eu não tenho mais o direito de fazer uma lista gigante e super enriquecida de dados de leads e simplesmente comercializar sem que essa pessoa tenha, por exemplo, eventualmente o conhecimento de que eu estou fazendo isso, né? A ideia é que nós, titulares, pessoas físicas, retomamos o controle do que fazem com as nossas informações pessoais, né? Então, com certeza é uma prática que vai ter que ser repensada, tá? Eu entendo que não vai ser excluída, ela vai permanecer, mas ela vai ter que ser readequada às limitações da lei. Alex, essa readequação, tudo isso, me faz lembrar de todos os desenvolvimentos ocorridos nas empresas, né, ao longo do tempo, desde a Revolução Industrial. Cada vez que cria-se uma novidade, depois você cria um departamento para cuidar dessa novidade, né? Então, quando as relações de trabalho começaram a ser regulamentadas, reguladas por lei, você criou um RH para cuidar disso. Aí veio toda a tecnologia da computação que veio permear a atividade da empresa, aí você criou um departamento de TI para cuidar disso. E agora vem toda uma regulamentação dizendo, opa, tem uma série de dados pessoais que transitam aqui pela empresa e me parece que alguém vai ter que cuidar disso, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o que a nova lei dispõe sobre esse profissional. Vai ser uma liberalidade, quem achar que precisa contrata um, ou a lei dispõe uma obrigatoriedade de um encarregado, de uma pessoa responsável por esse novo item de atenção dentro da empresa? Bom, Alessandra, a lei ela entende que esse é um novo nicho, uma nova função dentro das empresas, né? E que necessariamente precisa de um cuidado muito especial, tanto para cuidar dos interesses dos titulares, como na dinâmica entre as empresas nos fluxos de dados. Então, ela prevê obrigatoriamente a nomeação de uma pessoa chamada encarregado, que é o Data Protection Officer, que nada mais é do que uma pessoa que tenha conhecimentos jurídicos, de governança e de TI, para poder lidar internamente com essa questão da proteção de dados, né? E qual que é a ideia? É que essa pessoa seja a pessoa que vai guiar a empresa ao estabelecer processos, ao lidar, a forma como lidar com os dados internamente, e também vai ser interlocutor com o mundo externo. Então, a partir do momento em que tiver, por exemplo, a fiscalização de uma autoridade nacional com relação ao fluxo de dados pessoais dentro da empresa, ou até solicitações de titulares externos querendo saber que informações a empresa detém sobre eles, esse encarregado vai ser a linha de frente para poder realmente fazer essa interação com esses agentes e poder ajudar a empresa a demonstrar o compliance com a lei. Perfeito. Doutor Alex, recentemente, acredito que no mês de julho, nós tivemos um caso com o Nubank, né, onde centenas de milhares de informações dos seus correntistas, às vezes por uma falha até pequena, né, de programação, de SEO, trouxeram a público na internet informações desses correntistas. Ou seja, eles, dentro de um princípio, né, de atendimento ao cliente, ressarciram as compras feitas em nomes de outros, porém, não fica claro, né, a extensão desse dano que foi causado, quem realmente são os responsáveis, se é a pessoa física, o funcionário, se é a empresa, o simples ressarcir o que foi gasto em seu nome já efetivamente preenche uma punição, né, por essa falha. Como que fica nesse exemplo de vazamento de dados a punição e quem é o real responsável por isso?
Infelizmente, a questão de vazamento de dados é algo bem recorrente, né? E tem aumentado muito, principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que todo mundo inteiro se voltou para o digital, né? Então, Exato. conforme o mundo voltou para o digital, a bandidagem também veio para o digital. A verdade é essa, e infelizmente, está tendo incidentes e seguidos de incidentes. A lei, ela prevê que a pessoa responsável pelo controle das informações, que seria o controlador, né? Então, por exemplo, no caso do Nubank, ele é o controlador das informações do seu banco de dados, ele é responsável, sim, por danos causados aos titulares, correntistas e até, eventualmente, terceiros envolvidos nesses incidentes de segurança, tá? Então, sim, qualquer dano sofrido por um correntista, ele tem que ser ressarcido pelo Nubank, nesse caso. E, além disso, ele também está essa questão do incidente é passível de sanções. Tá? Então, ao mesmo tempo que tem a obrigação legal de reparar os danos causados, existe também uma possibilidade de pagar uma penalidade, uma sanção prevista em lei em razão do incidente de segurança. Perfeito. Alex, a gente estava falando o tempo todo aqui das questões dos dados pessoais, focando bastante no cliente, no consumidor, mas há empresas que, por exemplo, nem são B2C, é B2B, é negócio com negócio, mas tem muito funcionário, tem um monte de funcionário. E aí, tendo esses funcionários, como é que fica a questão desses dados desses funcionários? Tem RH que sabe quantos filhos, se tem depressão, ansiedade, unha encravada, né? O que eu faço para avisar o meu RH que agora tem uma nova preocupação no radar? Que mensagem a gente manda para o pessoal de RH que está nos assistindo aqui? O primeiro passo é o RH realmente parar, entender como ele lida com o seu processo no dia a dia e enxergar a base de dados que eles lidam, ou seja, tentar entender daquela base toda de dados, quais dados são os essenciais e quais são os supérfluos. O importante para o RH hoje é enxergar que dados pessoais estão na dinâmica do dia a dia do RH e, a partir daí, fazer realmente um mapeamento, entender quais são os dados essenciais, considerando o contexto da empresa, e eliminar totalmente aqueles dados que não fazem muito sentido. Então, por exemplo, é muito comum que os RHs tenham um acervo de currículos enfim, candidatos que tentaram uma vaga e não conseguiram, e eles simplesmente mantêm aqueles currículos ali guardados, não tem nenhuma finalidade específica, e nos termos da lei, não tem nenhuma finalidade, eles devem ser excluídos. Você tem que tirar aquele volume de informações da sua base. Além disso, entendendo que, por exemplo, você tem uma concessão de benefícios previdenciários ou plano de saúde para os seus colaboradores, faz sentido você ter, por exemplo, eventualmente informações de familiares desses beneficiários. Se você não tiver esses benefícios, não tem sentido o RH manter, por exemplo, informações dos familiares do colaborador. Então, lógico, cada RH vai ter que enxergar, entender o que a empresa oferece a título de benefício dos seus funcionários, entender que informações são essenciais para a sua atividade e eliminar todo o resto. Fazendo isso, vocês estão de acordo com a lei. Doutora Alessandra, isso acaba se tornando um nicho para a área jurídica? Então, é engraçado que o Alex comentou que a tecnologia trouxe também um nicho para a bandidagem, né? Os hackers, aí pessoas que poderiam fazer outros tipos de delito acabam cometendo delitos digitais. Eu acho que, pensando nessa história que ele falou do RH, eu acho que nós podemos pensar, inclusive, em outra preocupação para as empresas, que é de um nicho jurídico que pode seguir, né? Ou seja, de escritórios, de advogados que se especializem em indenizações na questão de violação de privacidade. E que, dada a multiplicidade possível de consumidores ou mesmo de funcionários, você pega uma empresa com 200 funcionários, com 1.000 funcionários, né? Um vazamento desse pode criar ações multimilionárias, não porque foram os dados da Alessandra, do Alex, da Grace, mas de uma coletividade que pode causar prejuízos bastante significativos para a empresa. Eu antevejo a criação de um novo nicho. Conforme a sociedade vai evoluindo, novos nichos da própria área jurídica vão surgindo, né? Então, algo para também
ser colocado no radar das empresas. O que você acha, Alex? Gostaria de te ouvir. Concordo, isso com certeza vai acontecer. Eu acho, inclusive, que vai acontecer esse ano ainda. Tá? Já vamos começar a ver as primeiras ações judiciais de titulares, enfim, reivindicando indenizações por vazamento de dados. Eu não tenho dúvida disso. Acho também que vai ter um contingente muito grande de titulares impertinentes mesmo, batendo na porta das empresas e solicitando prestação de contas, acesso à informação. Isso vai criar um caos nas empresas, então é importante pensar em um canal de comunicação para atender essa demanda que vai existir. E eu também vejo, Alessandra, dentro desse novo nicho, também uma preocupação com relação à parte administrativa. O que eu quero dizer com isso? Independentemente das questões de segurança, de incidentes, a lei prevê também sanções pelo simples fato de você não estar em compliance com a lei. Então, por exemplo, tem um caso que aconteceu na Europa envolvendo a Google. A Google, nós sabemos, ela é pioneira, enfim, nessa questão de termos de uso, de política de privacidade, sempre está sendo fiscalizada. E, por mais que eles tenham tomado muito cuidado na elaboração das políticas de privacidade, tenham tomado cuidado em tentar demonstrar transparência e clareza na forma como elas lidam com informações das pessoas, tem vídeos, inclusive, tentando explicar como acontece essa dinâmica, ainda assim as autoridades europeias entenderam que a clareza não era suficiente, de modo que ela foi penalizada por isso. Então perceba que, além dessa exposição de insegurança, da segurança da tecnologia, existe também a questão do compliance da lei, que também pode trazer problema para as empresas. Se as empresas não tomarem o cuidado de demonstrar essa transparência, essa clareza, elas podem ser objeto de interpretação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e podem sofrer sanções se ela entender que não está claro o suficiente. Perfeito. Agora, esses Big Datas, né, doutor Alex, eles entram num universo, num volume de informações que, na maioria das vezes, está sendo tratado pela inteligência artificial, pelo machine learning, ou seja, como nesse universo que a gente tem, principalmente o próprio Google, grandes plataformas de compra, grandes e-commerce, que armazenam tudo isso, dá um tratamento, às vezes, para avaliar o comportamento do consumidor ou da empresa, né, do comprador da empresa, avalia o crédito da pessoa, ou seja, como a gente vai conseguir identificar a fonte dessa informação, sendo que a gente tem aplicação da tecnologia também no tratamento desses dados? Olha, Grace, esse é um assunto muito interessante. Eu particularmente tenho um interesse muito forte, é objeto de pesquisa minha, inclusive. E o que eu posso te dizer é que hoje há uma grande incerteza, um grande embate, discussões sobre esse tema, né? Temos, de um lado, as pessoas que estão tentando fazer com que a inovação avance cada vez mais, né? O machine learning veio para demonstrar que nós podemos criar soluções inovadoras e muito úteis para a humanidade, né? Por meio da aprendizagem de máquina, você tem uma efetividade muito melhor do que em situações em que necessariamente dependeria de uma interferência humana. Por outro lado, você tem um ponto de conflito justamente nessa questão da transparência, né? Então, só falando exatamente sobre machine learning, dentro do processo de aprendizagem, a máquina, o robozinho, ele vai sendo alimentado com informações, com essa Big Data, né? Ele passa, então, a tomar decisões com base nesses dados. Só que chega um momento de desenvolvimento em que a máquina, ela aprende a aprender sozinha e ela cria métodos próprios de tomada de decisões, de tal nível que o desenvolvedor daquele robozinho inicialmente, ele não consegue explicar como que a decisão foi tomada. E aí você esbarra justamente em uma das exigências da LGPD, por exemplo, em que exige essa transparência. De que forma você tomou essa decisão autômata? O desenvolvedor humano não consegue mais explicar, a máquina não consegue justificar. Ela simplesmente criou, dentro da sua rede neural, uma forma mais eficiente de decidir. Então, vão ter muitas discussões éticas sobre isso, com certeza vai ser um assunto que vai pegar fogo nos próximos anos, e o que eu tenho para dizer para você é que eu estou muito animado em ver qual vai ser o desfecho. Que ótimo. Ô Alex, isso me lembra um texto que eu li há pouco tempo do Domenico De Masi, sociólogo italiano. Ele escreveu sobre a nossa evolução e nossa relação com as nossas criações, né? E ele fala que no começo o homem fazia tudo, né? No começo da história da humanidade eu fazia tudo. Era tudo com a minha mão, com o meu corpo, era o grande motor. E aí, com o tempo,
eu fui inventando, criando coisas para me ajudar. Inventei a roda, que me ajudava em algumas coisas. Comecei a inventar máquinas a vapor, coisas que ajudavam a fazer aquilo que eu fazia sozinho, com a força física, né? E agora, olha que interessante, ele fala, nós estamos num tempo em que as máquinas que nós inventamos estão fazendo coisas que nós não conseguimos fazer, né? E que conflitos, que questões vão surgir a partir disso, de eu sair da criação de algo que me ajudava a fazer algo que eu já fazia sozinho. Imagina conta, eu podia fazer conta sozinho, mas aí eu inventei a calculadora e fiquei até preguiçoso de fazer conta, né? Aí chega um momento em que o que eu adquiro, eu pego o meu celular, eu não sei tudo que o meu celular faz. Um sistema de digitação, um Word, tem muito mais recursos do que eu mesmo tenho conhecimento para fazer, utilizar, e daí para frente, né? Então, entrando nesse momento em que tudo vai mudando e essa máquina vai entrando na nossa vida, eu acho que até o conceito de privacidade vai ter que ser revisto. O que era parte da minha vida privada antes de eu permitir que os meus dados circulassem, era uma coisa. Por outro lado, como é que eu vivo no século XXI sem ter esse contato com esses dados? Né? Como é que eu faço sem passar minimamente para um banco, para uma instituição financeira, os meus dados? Então, acho que ao longo do tempo, esse conceito de privacidade vai ser revisto, e quem é que vai dizer o que é privativo, o que não é privativo? Pelo que a gente sabe, a lei dá algum norte, mas no final das contas a gente vai ter o judiciário, né? Os conflitos vão desaguar lá e o judiciário vai dizer o que é, o que não é sujeito dessa proteção, né? E ao mesmo tempo tem uma autoridade, né? A lei também estabelece que tem uma autoridade nacional que vai fazer essa fiscalização e que também, numa determinada medida, vai dizer o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Fala um pouquinho para a gente agora desse novo ser que foi criado com essa nova lei de proteção de dados. Bom, a lei prevê, assim como a lei europeia, esse líder, digamos assim, né, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade ela vai ser responsável tanto pela fiscalização dessas questões de compliance com a lei, como também vai ser responsável por realmente estabelecer diretrizes, orientar a população em geral e aplicar conceitos, demonstrar de que forma deve ser interpretada a lei. Tudo isso vai ser novidade ainda, né? Tivemos recentemente um decreto que apresentou a estruturação dessa autoridade, mas na prática ela não está ativa ainda, né? Até em razão desse ato, o que a gente tem visto aqui no Brasil é o Ministério Público, o PROCON tomando iniciativa em fiscalizar realmente esses incidentes de insegurança, por exemplo. Mas essa questão da privacidade que você comentou, Alessandra, ela vai ser realmente definida nos tribunais. Essa é a minha visão. Por mais que a autoridade traga aí diretrizes e orientações nesse sentido, quem vai dar a palavra final vai ser o Poder Judiciário, como sempre. Tá? E, considerando a experiência internacional, eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente ter uma noção de que modo a privacidade vai ser flexibilizada, né? Então, temos, por exemplo, a China como exemplo de total vigilância, em que o reconhecimento facial é totalmente liberado e acontece de forma ostensiva, e temos iniciativas nos Estados Unidos e Europa contrários. Hoje mesmo eu dei uma olhada no jornal e saiu uma notícia de que Portland City baniu totalmente o reconhecimento facial, e não só para fins de segurança, pensando no Estado em si, mas até iniciativas privadas, porque tem muitas empresas, por exemplo, que colocam câmeras e fazem reconhecimento facial dos seus clientes, né, na ideia de identificar, de tentar oferecer produtos. Isso é algo que o marketing está bem de olho, né? Então, tem uma balança aqui que está começando a mexer e a gente não sabe exatamente para onde vai tender, mas é um assunto super interessante também. Fala para a gente um pouquinho, doutor Alex, a respeito dessas penalidades, de que forma a empresa pode ser penalizada, né, pela desorganização ou pela não estruturação desse cuidado com os dados? Perfeito, Grace. A lei ela prevê um rol taxativo, na minha interpretação de sanções, que vai desde uma mera advertência, com caráter de orientação, de instrução, até mesmo uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais no Brasil.
tá? Ela é calculada em 2% do faturamento bruto ou da empresa ou do grupo, então são sanções pesadas. Tem também sanções alternativas, como, por exemplo, obrigar a empresa que vazou um dado, por exemplo, ir a público e expor a sua reputação, que pode ser até mais caro do que uma mera multa, né? Então, tem um rol grande de penalidade, sim. Além, claro, do que a gente conversou antes, né? Qualquer dano causado a um terceiro, ele também é passivo de indenização. Perfeito. Isso é interessante. Então, nós precisamos colocar aqui no radar duas preocupações bem distintas, né? Que as empresas precisam ter. Eu tenho, de um lado, punições que podem vir direto da autoridade do governo, né? Do ente do Estado, não do governo, do ente do Estado, né? E, de outro lado, eu tenho as vítimas que, eventualmente, podem aí pedir indenização. Então, essas duas preocupações precisam estar no radar. Tanto uma penalidade administrativa, como também uma indenização por parte de quem se sentir vitimizado em função dessa lei. Nesse cenário, é importante a gente pensar assim, bom, então agora, em que momento eu preciso começar a ficar preocupado com isso? Eu acho que o momento já até passou, né, Alex? Porque nós vemos, por exemplo, Ministério Público fazendo acordos com empresas usando critérios da lei que ainda nem está em vigor, né? Então, notem, pelo fato dessa lei já estar sendo discutida, essas normas estão sendo discutidas há tanto tempo, elas já são de conhecimento geral. Elas só não entraram ainda em vigor. Eu acho que valeria a pena a gente agora abrir essa situação aqui para o nosso pessoal, né? O que nós esperamos em termos de entrada em vigência aí dessa nova norma, desse marco legal, na verdade, né? Sim. Bom, inicialmente a previsão era agora, em agosto, né, de 2020. Veio a pandemia e, enfim, por conta de todo esse transtorno, a princípio tinha se adiado para 2021. Contudo, tivemos uma reviravolta nas últimas 2 semanas no Senado, em que essa medida provisória, o item específico que tratava dessa prorrogação, desse adiamento, acabou caindo. E, muito embora nós tenhamos agora uma situação muito atípica de retroatividade da lei. Então, basicamente, nós temos uma medida provisória que, por uma questão constitucional, que eu não vou entrar em detalhes, ela permite que aquela derrubada do adiamento ainda permaneça vigente até que o presidente sancione o projeto de lei. Então, tentando clarear um pouco o raciocínio, nós temos a convicção e a certeza de que a lei vai entrar em vigência imediatamente, nos próximos dias. A única coisa que está segurando um pouco o adiamento é a pendência de sanção e veto do presidente com relação à medida provisória que foi convertida em lei. E isso deve ocorrer nos próximos dias, né? A expectativa de mercado é que até o dia 15 isso aconteça. Mas a verdade é que pode ser que amanhã mesmo já tenhamos novidades. Então, não é à toa que a gente está recebendo e-mails de empresas de internet apresentando modificações das suas políticas de privacidade, porque vai acontecer. Questão de qualquer momento pode estar em vigência e quem não tiver já iniciado a sua adequação pode estar se expondo a um risco desnecessário. Perfeito, doutor Alex. Nós estamos chegando no fim da nossa live já. Eu queria trazer uma última pergunta para que a gente possa esclarecer para o público que está conosco até esse momento. Quais seriam os passos, né, que a empresa ela tem que se planejar para se adequar a essa nova legislação, não só, né, nesse momento que antecede ainda a vigência, mas principalmente depois que tudo estiver vigorando, doutor Alex? E alguns pontos, né, de atenção, o que a gente pode se atentar mais, com maior cuidado, para se prevenir a essa nova situação? Bom, o primeiro passo é entender que a ideia da lei é trazer um novo comportamento, né? Ou seja, nós vamos ter que lidar de forma diferente com as informações de pessoas. Tendo isso em mente, o primeiro passo é fazer uma mudança cultural dentro das empresas. Então, o que nós costumamos fazer com nossos clientes é um processo de conscientização. Então, você pode fazer palestras, treinamentos, inicialmente com a alta cúpula da empresa e depois baixando para as partes operacionais, até que todo mundo incorpore essa nova cultura de tratamento de dados pessoais. Entender que não temos mais aquela liberdade do passado, entender que a partir de agora nós precisamos justificar os porquês de capturar um dado, de usar um dado,
de manipular esse dado, deixar muito claro e efetivamente cortar a gordura, né? Pensar em realmente enxugar essa base de dados e só manter o que de fato for essencial para as suas atividades. Esse é o primeiro ponto. O segundo passo seria, feito essa readequação cultural, passar então a fazer um diagnóstico na sua empresa. Parar, enxergar, tirar uma fotografia da situação atual, entender em que momentos dos seus processos internos você lida com informação de pessoas. Feito essa fotografia e esse diagnóstico, passa então a um plano de ação em que você vai efetivamente fazer alterações pontuais e eventualmente até mudando realmente processos, de modo que a sua empresa se adeque às limitações da lei. Fazendo isso, com certeza as empresas vão estar muito próximas do ideal olímpico que a lei determina. E é importantíssimo deixar claro o seguinte: esse é um processo contínuo, não é um projeto que tem fim, né? Existe uma adequação inicial, só que essa adequação ela vai ser contínua, porque, enfim, esse conceito de privacidade de dados ele vai sendo moldado ao longo dos anos, as autoridades vão estipulando interpretações, o próprio Poder Judiciário vai se deparar com problemas e conflitos sobre isso e também vai dar orientações. Então é importante entender que é algo novo que tem que ser incorporado, sim, tal como o RH, o TI, é uma área nova que as empresas precisam se preocupar, sim. Perfeito. E a gente percebe que isso vai ter um grande impacto, né, na área de marketing, né, de comunicação e atendimento ao cliente, na área de vendas, né, no cadastramento de novos clientes, né, na captação desses dados. Por tradição, nós temos uma premissa de solicitar uma mensagem final, né, aos nossos convidados, para que tragam aos que estão nos acompanhando uma mensagem positiva, uma orientação, né, para essa nova situação. Eu queria convidar primeiramente a doutora Alessandra, que trouxesse um overview e a sua orientação para as empresas, para os gestores que estão nos assistindo. Obrigada, Gleice. Bom, como despedida, né, eu inicio pedindo para vocês usarem a tecnologia que existe à disposição para fazerem as suas doações para o GRAAC, né? E depois, falando do tema mesmo do nosso encontro de hoje, eu diria para o pessoal o seguinte: eduquem-se sobre esse assunto. Eu acho que um primeiro passo para quem está começando a tatear o tema é a própria live de hoje, né? Busquem informação sobre esse assunto, entendam do que se trata, né? Eleja um líder, um encarregado dentro do teu negócio para cuidar disso. É um filho novo, é um produto novo, é uma área nova dentro. Alguém tem que cuidar desse filho, alguém tem que cuidar da criança, né? Então, escolham alguém para ser o gerente desse assunto, né? O cuidador desse assunto dentro da tua empresa. Prepare-se, né? Ainda que você não consiga chegar no ideal olímpico de estar tinindo, eu acredito que a demonstração de um desejo, de um esforço no sentido de estar de acordo com essas regras, vai ter um impacto positivo. Eu faço aqui um paralelo com a lei anticorrupção, né? E o programa de integridade, né? O programa de compliance. A lei ameniza, né, da chance de mitigar, de trazer a pena para um patamar mais baixo, se por acaso a empresa demonstra o seu esforço de compliance, né? Eu acho que a mesma coisa, o compliance aqui significa uma adequação, um cumprimento, né? Eu acho que as empresas que demonstrarem para as autoridades, né, e até mesmo para as vítimas, de que elas fizeram o que foi possível, elas têm uma chance de mitigar algum risco, alguma penalidade, alguma sanção que venha aí pela frente. Então, a minha grande contribuição nesse momento é nesse sentido, de que se eduquem, elejam um encarregado e preparem-se da melhor maneira possível. Eu espero de fato, viu, Alex, que as autoridades tenham a compreensão de que no início nós teremos muita gente ainda não preparada, ou preparada de uma forma errônea, e que as penalidades sejam realmente as mais brandas, as advertências, e não caiamos imediatamente em penalidades pecuniárias, mas isso é ainda um enigma, não sabemos se o bom senso vai prevalecer.
Doutor Alex, sua mensagem final para os nossos ouvintes. Bem, bom, o primeiro recado para vocês é deixar muito claro que a situação dessa limitação dos dados pessoais é algo irreversível, é algo que chegou para ficar, não tem como pensar no passado, mas a realidade está posta e, portanto, a adequação ela é necessária, não tem como a gente fugir, tá? Por mais que eventualmente vocês possam achar que é mais um custo, mas a realidade está posta, tá? E considerando esse ponto, o que eu queria passar para vocês é que essa é uma boa oportunidade de a gente enxergar essa nova realidade como uma situação positiva. E por que isso? A partir do momento em que vocês são obrigados agora a repensar o seu negócio para fim de adequação à LGPD, é um momento de reflexão, para olhar novamente os processos dentro da sua empresa, o que de fato, a forma como vocês lidam com as informações, e aproveitar esse procedimento de adequação para realmente cortar gorduras dentro da empresa, de repente otimizar processos. Pode ser que vocês produzam frutos muito, muito interessantes nessa reflexão, né? É aquela ideia da gente realmente pegar um limão e transformar numa limonada, né? Até porque empresas que se adequem bem a essa questão nova, elas vão ter um diferencial competitivo perante as demais, né? Pensando, por exemplo, na questão de responsabilidade social, nós sabemos que esse é um diferencial hoje. Empresas que se adequarem à questão da proteção de dados também vai ter um diferencial no mercado, principalmente pensando hoje no mundo globalizado, né? Empresas que não estão adequadas a uma norma restritiva, ela vai ter dificuldades em interagir com parceiros na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos ou até na Ásia. Então, entendam que essa é sim uma boa oportunidade de diferenciação no mercado. Acho que é isso. Perfeito, doutor Alex. Eu percebo que esse momento ele se assemelha à época em que as empresas começaram a implantar os sistemas de gestão da qualidade, né? Então, no início elas se tornaram um diferencial, com certeza no desenvolvimento elas se transformaram numa condição sine qua non até para fornecer para determinadas cadeias, mas o grande ganho, né, o grande bônus de todo esse processo foi que se melhorou muito a gestão dos negócios e, como o senhor disse, é uma oportunidade também de rever esses processos e agregar uma melhor performance aos negócios. Queria muito agradecer vocês dois, doutor Alex, doutora Alessandra, pela participação, mais uma vez um prazer para nós tê-los em nossa live. Ela foi gravada, né? Nós vamos colocar à disposição no nosso site, no nosso canal do YouTube. Peço que vocês se inscrevam, que compartilhem esse conteúdo com os nossos contatos. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde para que vocês façam comentários, sugestões, e nós também podemos agendar um meeting, né, com os nossos consultores, com os nossos parceiros da Nascimento e Mourão. Como foi dito, a LGPD ela é um processo de educação que ela começa na parte cultural da empresa. Então, absorver esse conteúdo, marcar um meeting, receber uma palestra, um treinamento para compartilhar esse conhecimento vai ser muito produtivo para as empresas. Para quem ainda não fez a sua doação, por favor, aproveite, se engaje, né, conosco nessa causa do GRAAC, mire a câmera do seu celular no QR Code e faça a sua doação. Muito obrigada a todos, mais uma vez, a doutora Alex, a doutora Alessandra. Bom dia a todos que nos acompanharam agora até o final dessa live e até a próxima.